Olá, graça e paz, meus queridos irmãos e irmãs. Que bom podermos estar aqui mais uma vez, não é mesmo? Eu sou a pastora Ana Lúcia Petri, do Instituto Único Caminho, que é uma plataforma de ensino ao corpo de Cristo, uma escola de discípulos. E eu estou muito feliz porque cada vez mais e mais discípulos têm se juntado a nós com sede, com fome, desejando crescer em Deus, desejando se alimentar através da sua palavra. E eu creio que tudo que Deus quer para nós é exatamente isso, é o crescimento. E você pode nos ajudar a crescer, nós podemos crescer juntos, né? Seja participante ativo desse canal, você pode ter uma revelação fresca, uma revelação nova que vai acrescentar. Então, nos comentários você pode fazer o seu comentário, enriquecer ainda mais esse conteúdo. Você pode compartilhar também com o máximo de pessoas que você puder e muitas pessoas serem abençoadas, né? Estamos vivendo tempos difíceis, mas eu creio que a sede e fome pela palavra de Deus, e aqui sempre tem palavra de Deus para saciar a fome de alguém que está faminto, de alguém que está desejoso. Então, me ajude nisso em nome de Jesus. Amém, queridos? E hoje eu quero falar com você a respeito de crescimento, porque Deus quer que a gente cresça, né? Quando a gente nasce, né? A gente observa uma criança quando nasce, como rapidinho ela já cresce, já vai evoluindo, já vai aprendendo e cresce não somente fisicamente, mas cresce também intelectualmente, né? Cresce em todas as áreas. O crescimento é algo que Deus tem para com as nossas vidas, a ponto de que quando Ele criou o primeiro homem e a primeira mulher, né, a raça humana, a palavra vai dizer, né, que Deus os fez imagem e semelhança de Deus, né? Homem e mulher os criou, a imagem de Deus os criou, assim diz a palavra. E ele vai dizer o seguinte no versículo 27 e 28 de Gênesis 1. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou e lhes disse: crescei, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que se move sobre a terra. Amém? Glória a Deus. Então Deus criou tudo e nos criou com propósitos, planejou tudo direitinho. Ele planejou a terra, ele planejou o homem, planejou a sua vida, planejou o seu casamento, planejou a sua história, a sua família, ele planejou a igreja, ele planejou tudo e ele trouxe todas as ferramentas necessárias para que tudo viesse a acontecer, para que tudo viesse se cumprir e para que sempre houvesse crescimento. Então, a ordem de Deus para a raça humana, para nós é o crescimento. Nós lemos, Deus os abençoou e disse: frutificai, ou seja, crescei, multiplicai, enchei a terra, sujeitai e dominai. Então nós vemos nesses verbos, né? Frutificai ou em algumas traduções crescei, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai e dominai, né? Todos esses verbos falam a respeito de progresso, de evolução, de crescimento. Então nós podemos chegar à conclusão que o propósito principal de Deus, o propósito primordial de Deus para com as nossas vidas é o crescimento. Deus quer que você cresça. Então, a primeira pergunta que eu quero fazer para você aqui: observe a sua vida nesse ano de 2022, né? E os últimos anos da sua vida e faça uma reflexão. Você tem crescido? Você cresceu? Seu cônjuge cresceu? Seus filhos cresceram? A sua família cresceu? Vocês melhoraram em alguma coisa? Porque nós precisamos estar em constante crescimento, em constante evolução. E a gente precisa crescer espiritualmente, a gente precisa crescer emocionalmente, a gente precisa crescer profissionalmente, intelectualmente, a gente precisa crescer na graça e no conhecimento de Deus. A gente precisa estar em constante evolução, né? Mas veja a ordem que Deus fez. Ele disse: primeiro, crescer. Segundo, multiplicar. Terceiro, sujeitar. E quarto, dominar. Então eu quero falar a respeito disso com você. Primeiro lugar, crescer. O que é crescer? É aumentar, é tomar um volume maior, desenvolver. Veja bem, bebês crescem, crianças crescem, e isso é natural.
Mas Adão e Eva não eram bebês, eles já nasceram grandes, já nasceram adultos, né? Foram criados adultos, vamos dizer assim. E nós precisamos entender, então, que esse crescimento que Deus está falando aqui não é somente em estatura. A Bíblia vai dizer a respeito do menino Jesus. E o menino crescia todos os dias em estatura, em graça e em sabedoria diante de Deus e diante dos homens. Então, quando Jesus disse que para nós entrarmos no reino dos céus, nós devíamos ser como crianças, ele não estava falando a respeito de não crescermos, ele estava falando a respeito da inocência de uma criança. Mas, na verdade, as pessoas mais difíceis de lidar, são aqueles adultos que não cresceram. As pessoas mais difíceis de lidar na igreja são as pessoas imaturas, que não cresceram. Em todas as camadas da sociedade, as pessoas mais difíceis de lidar são as pessoas que não cresceram. Então, o melhor conceito de crescimento é o conceito de maturidade. E maturidade a gente pode resumir aquilo que está em Colossenses 1:28, que é assim, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo Jesus. Então, essa palavra homem perfeito significa inteiro, completo, maduro, sabe? Então, esse é o nosso maior desafio hoje como pais, é o nosso maior desafio hoje como pastores, Maior desafio hoje como igreja é fazer com que os adultos crescidos fisicamente e estaturamente cresçam também em inteligência, em maturidade, cresçam profissionalmente, cresçam intelectualmente, tenham um QI, e um QE, à altura do seu crescimento em estatura, a inteligência intelectual, mas a inteligência emocional também, amém? Então, queridos, deixa eu dizer uma coisa para você. Primeiro a gente vai crescer e depois a gente vai multiplicar, porque o conceito da multiplicação é que a gente vai multiplicar a partir daquilo que a gente já tem, a partir daquilo que a gente já é, e você sabe, Você aprendeu em matemática que 2 vezes 0 é 0, 1000 vezes 0 é 0, 100 vezes 0 é 0. Se você não é nada, se você não cresceu, você não vai multiplicar nada. Então é necessário que você cresça, que você multiplique a partir de algo que você já é. Então multiplicar é reproduzir numerosamente, é ampliar, é avolumar, é avultar, é exacerbar, é intensificar. Então a multiplicação é um crescimento muito maior. Veja, 10 vezes 2, 2 mais 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 2 e mais 2, Então é um aumento, É um crescimento muito maior. Agora eu preciso te dizer que é muito mais fácil a gente multiplicar coisa ruim do que coisa boa. Você já viu que as células cancerosas, elas se multiplicam muito mais rapidamente do que as células saudáveis. Você já percebeu como uma fofoca assim, se multiplica? Mas o chamado de Deus para as nossas vidas é multiplicar coisas boas, multiplicar aquilo que você já é em Deus e coisa boa. Então, para isso há um preço a ser pago, há um esforço que precisa ser colocado em prática, A multiplicação, ela vai ser a colheita dos frutos, E você sabe que cada semente, ela vai gerar de acordo com a sua espécie. Você sabe que a gente nunca colhe o mesmo tanto que a gente semeia, mas a colheita é sempre 30, 60, 100 por 1, ou seja, a semente é uma, mas a colheita é muito maior. E a gente nunca colhe na mesma hora que a gente semeia, Isso leva um tempo. Então, crescer e multiplicar, querido, leva um tempo. E dependendo daquilo que você quer colher, o tempo é maior. Se você quer colher alface, você planta alface rapidinho, você colhe. Mas se você quiser colher abacate, você vai demorar muito tempo para começar a colher. O importante é a gente semear, e calcular o tempo necessário para que a gente comece a colher. Terceiro ponto, encher. Então, a multiplicação deve ser até encher, até transbordar. Aquilo que Deus tem para nós, a palavra de Deus vai dizer que é uma boa medida, recalcada, sacudida e
transbordante, a fim de que possa transbordar na vida de outras pessoas. A gente precisa ter uma mente coletiva, a gente precisa entender que aquilo que Deus tem para nós, Ele tem para nós e Ele tem através de nós na vida de outras pessoas. Sabe, a gente conhece muito bem o Deus conosco, o Deus que é por nós, né? Mas nós precisamos aprender a conhecer também o Deus que é através de nós, o Deus que é em nós. E é quando nós somos canais de Deus para transbordar aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas, na vida de outras pessoas. Então é encher a terra, é transbordar sobre a terra. E por último fala em sujeitar e dominar, né? Então sujeitar me fala de subjugar, significa, né, que a terra está sujeita ao homem, significa que a criação está sujeita ao homem, depende do homem. Então o homem deve zelar, cuidar, e ele é responsável para que ela continue produzindo, para que ela continue frutificando, para que ela continue multiplicando. Então o princípio aqui é o princípio de autoridade, e ter autoridade é conduzir. Ter autoridade não é adestrar, domar, dominar, mas ter autoridade é conduzir, sabe? Não é manipular e controlar, é guiar, é ser exemplo, né? Então Deus deseja que a gente cresça de tal forma que a gente vai contagiar os outros, que a gente vai multiplicar aquilo que a gente já é, né? Aquilo que a gente tem de bom, para que os outros se espelhem em nós e queiram ser como nós. E eu quero trazer alguns conselhos aqui, né, a respeito do nosso procedimento, a respeito das nossas atitudes, da nossa maneira de agir, da nossa maneira de ser. Porque, queridos, aquilo que eu planto, eu colho, né? Aquilo que eu faço, toda ação tem uma reação, né, de maior intensidade, normalmente. Então eu preciso começar a ter atitudes diferentes na minha vida. Se eu quiser amadurecer, se eu quiser crescer, se eu quiser multiplicar, se eu quiser dominar, né, sujeitar a terra, se eu quiser ter autoridade, se eu quiser encher a terra, se eu quiser um mundo melhor para mim, para os meus filhos, para os meus descendentes, para aqueles que estão à minha volta. Então eu quero dar alguns conselhos, todos os dias, querido. Primeiro conselho, todos os dias, todas as pessoas que estão à sua volta, todas as circunstâncias que estão à sua volta, tudo que acontece à sua volta, procure sempre ver algo de bom. A palavra de Deus vai dizer, em tudo dai graças. Sabe, procure ver o lado bom de todas as coisas, mesmo que você tenha perdido, veja algo bom nessa perda. Mesmo que alguém tenha feito algo sobre a sua vida, né? Você tenha percebido um defeito na vida de alguém. Pessoas têm defeitos e têm qualidades, mas você já percebeu como nós temos o péssimo hábito de focar nos defeitos? O que eu estou dizendo para você, procure focar nas qualidades, nas suas qualidades, nas qualidades do seu cônjuge, nas qualidades dos seus familiares, nas qualidades dos seus filhos, dos seus amigos. Procure ver isso. Procure ver algo bom nas pessoas, procure ver algo bom nas circunstâncias, porque sempre tem algo bom. Todas as coisas vão cooperar para o bem. Deus pode transformar tudo em bem e pode fazer de tudo algo bom na sua vida. Então, veja algo bom no seu filho, no seu cônjuge, no seu amigo, na sua igreja, no seu pastor, na sua nação, no seu chefe, enfim, veja algo bom em tudo e em todos. Segundo ponto, não somente veja, mas diga algo bom, motive, elogie, sabe, não apenas critique, mas elogie, seja motivador, se motive, se olhe no espelho e diga, você é um escolhido, você é uma escolhida, tem algo de bom em você que Deus colocou e Deus deseja usar isso, Deus deseja usar você nesse tempo. Essas circunstâncias, ela pode se reverter ao teu favor. Então, querido, veja algo bom, diga algo bom e todos os dias da sua vida, e eu encerro aqui, faça algo bom, continue fazendo algo bom, volte a fazer algo bom, não se canse de fazer o bem, porque ainda nesse tempo você vai ceifar e você vai colher na sua vida. Sabe que se a palavra de Deus diz, não nos cansemos de fazer o bem, é porque fazer o bem cansa. Mas o dia em que nós nos cansamos de fazer o bem, sabe quem vai vencer, querido? O mal, mas nós somos do bem. Amém? Nós somos
do bem. Então, esses 3 conselhos eu quero deixar para a sua vida, a fim de que você cresça em todas as áreas. Em todas as áreas, diante de todas as circunstâncias e diante de todas as pessoas. Veja algo bom, fale algo bom e continue fazendo sempre o bem. Faça sempre algo bom. E o que você vai colher na sua vida são coisas boas. É crescimento, é maturidade, é ir sempre mais e mais além com o teu Deus, porque o que Deus tem para a sua vida, primordial, primariamente, é crescimento. Está na hora da gente crescer. Nós não estamos no jardim da infância, nós não estamos na 5ª série. Nós somos a igreja do Senhor Jesus e Deus tem um propósito conosco e o propósito dele vai se cumprir nas nossas vidas em nome de Jesus. Amém? Guarda essa palavra no seu coração e comece a viver essa palavra e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Pai, em nome de Jesus, eu oro por mim e pelo meu irmão e eu peço que o Senhor venha nos ajudar e nos ensinar a vermos sempre o lado bom das coisas, das circunstâncias e das pessoas, a falarmos sempre algo bom e a fazermos sempre o bem, independente de circunstâncias, de pessoas ou de qualquer coisa. Que o Senhor nos leve a um crescimento em nome de Jesus, uma multiplicação em nome de Jesus em todas as áreas das nossas vidas, que aquilo que o Senhor tinha para nós no princípio, crescei-vos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a e dominai-a, que ela venha se cumprir nas nossas vidas todos os dias, até o fim, para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Recebe essa palavra como de Deus para a sua vida. Viva segundo ela, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, eu me despeço por aqui. E se Ele permitir, já já eu volto com mais um vídeo e mais uma palavra de Deus para a sua vida. Um beijinho e tchau!